Questões de concurso público para arranjos. Primeira questão, 2024. Então ela fala o seguinte, ó. Em uma votação entre funcionários de uma empresa para escolha do coordenador e subcoordenador de um determinado setor, estão 20 funcionários. Então esse aqui é o meu número de funcionários, tá certo? É meu Nzinho, já vou dizendo aqui que é o meu Nzinho, tranquilo. O primeiro mais bem votado será eleito como coordenador. Então o primeiro mais bem votado vai ser o coordenador e o segundo vai ser o subcoordenador, tranquilo. Então eu tenho duas funções, né? Duas posições, né? Seria nosso Pzinho. Então N20, nosso P seria 2, porque são duas funções. Assinala a alternativa para de quantas maneiras distintas a escolha dessa dupla poderá ser feita. Primeiro passo, vamos analisar. Essa questão aqui seria de arranjo por quê? Primeiro a gente tem que saber as características do arranjo, vamos relembrar. Primeiro a gente sabe que o número de elementos tem que ser superior ao númerozinho P, né? Que é o nosso número de, que eu chamo número de posições, né? Número de, tá certo? Então N tem que ser maior do que o P. Nesse caso ocorre isso? Ocorre, né? 20 é maior do que 2. Então, primeira condição satisfeita, para ser um arranjo. A segunda condição é a questão da repetição dos elementos. A gente sabe que no arranjo simples não pode haver repetição de elementos. E realmente, né, tem como um funcionário ocupar o cargo de coordenador e subcoordenador ao mesmo tempo? Não. Então a gente já sabe que a questão da repetição dos elementos não é permitida. Repetição não permitida. E o último, eu vou colocar assim, ó, repetição não. Esse aqui é o segundo caso. E o terceiro e última situação é a questão da ordem. A gente sabe que se a ordem for importante, seria um arranjo. Caso a ordem não fosse importante, aí seria outra situação, que a gente vai ver que é a combinação. Então, nesse caso, a ordem importante é, por quê? Vamos supor que eu seja um dos funcionários. Se no primeiro sorteio eu fosse o coordenador e outra pessoa fosse o subcoordenador, beleza. Só que se tivesse outra situação, as mesmas pessoas, eu e a outra pessoa que concorreu comigo, só que a gente mudasse a ordem, ia ser uma nova situação? Iria. Porque na primeira situação eu era coordenador. Já na segunda situação eu ia ser o subcoordenador. Então, a ordem é importante. Então, quando a ordem é importante para a formação de novos elementos, então a gente tem um arranjo. Tranquilo, pessoal? Então tem que satisfazer simultaneamente essas três situações. A gente já viu isso nos exemplos. Então, por causa dessas três situações, eu já sei que se trata de um arranjo. Arranjo simples, tá certo? Tranquilo? Vamos resolver? Aí aqui tá tudo discriminadozinho, né? Não era nem pra ter feito aquele esquema. Tá tudo aqui explicadozinho. N maior que P, não pode ter repetição, parará, beleza? Aí tem duas formas de resolver. A primeira é usando a fórmula, que a formulazinha do arranjo é essa aqui, ó. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Quem é N? N é 20, então 20 fatorial. E N menos P seria 20 menos 2, que daria 18. É ver só. É porque aqui eu já fiz direto, mas eu vou exemplificar isso aqui, ó. 20 fatorial sobre aí, N menos P, 20 menos 2, 18. Lembra da fatoração de fatorial? Fatoração não, perdão, simplificação. Eu faço 20, 19, paro no 18 fatorial. Por que eu paro no 18? Porque tem 18 embaixo. Então eu posso cancelar 18 com 18. E sobrou o que, pessoal? 20 vezes 19. Multiplicar 20 vezes 19, 2 vezes 19 dá 38, acrescentando 0,380. Tá certo aqui. Agora eu vou usar o método mais fácil que eu acho, que é o método dos tracinhos. O método dos tracinhos é mais simples. Por quê? Vê como é fácil. Eu tenho quantas posições, né? Eu tenho a questão do coordenador e subcoordenador. Então só tem essas duas funções para ocupar. E eu tenho quantas pessoas? 20. Para a primeira situação de coordenador, quantas pessoas podem concorrer para o cargo de coordenador? 20. Não são 20 no total? Todas as 20 estão habilitadas. Só se a questão dissesse o contrário. Tá certo? Mas a questão não disse nada. Todos os 20 podem concorrer a essa função. Então, para a primeira situação eu tenho 20. E por que a outra é 19? Porque é sempre menos 1. Por quê? Porque não pode haver repetição. Então, se não pode haver repetição, se eu já usei uma pessoa aqui, então essa uma pessoa não pode estar aqui de novo, né? Tranquilo? Outra questão 2024, para assistente administrativo. Para um serviço voluntário na festa de chocolate na Barraca do Doce, em prol da paróquia local, existem 7 voluntários. Eu gosto sempre de sublinhar as informações importantes. Por exemplo, 7 voluntários, esse aqui vai ser possivelmente o valor de N. É o meu N elementos. Vamos lá. Para exercer 4 funções. Opa, 4 funções distintas, ou seja, funções aí de alguma coisa, né? 4 funções distintas. Então isso aqui já dá um indício, ó, quando ele disse funções distintas, de que isso aqui vai ser um arranjo. Ah, professor, mas tem como afirmar? Calma, vamos ler toda a questão. Tem que ler tudo para entender. Qualquer um deles está habilitado para exercer qualquer uma dessas funções. Ou seja, todos aí podem participar. Então meu N é 7 mesmo. Portanto, podem ser escolhidos quaisquer 4 dentre os 7 voluntários. Ah, entendi. Então eu vou escolher dentre os 7, eu vou escolher 4, certo? Eu não vou usar todos, eu só vou escolher 4, porque são 4 funções, né? Então, agora eu entendi, é porque na leitura, sim. E atribuir a cada um deles uma das 4 funções existentes. Lógico, né, pessoal? Não pode repetir. Então, isso é um arranjo. Tá na cara que é um arranjo. Porque eu não posso ter a mesma pessoa ocupando mais de uma função. Nesse caso, como ele especificou aí. As possibilidades que existem para essas atribuições é de... Vê, é arranjo, não precisa nem a gente fazer aquilo. Ó, N é maior do que P, porque N é 7 e P é 4. A repetição dos elementos não é permitida, como ele disse aqui embaixo, né? Tá certo? Atribuir a cada um deles uma das 4 funções existentes. E a outra situação, a ordem é importante. Por quê? Porque são funções distintas. Então, se as funções são diferentes, então, cada pessoa, por exemplo, se eu for ocupar a primeira função, é uma coisa, mas se eu tiver na segunda função, já é outra situação diferente, entendeu? Tranquilo, pessoal? Então, é um arranjo. Aí você escolhe. Fórmula, tracinho. Aqui tá certo, viu? N fatorial é a fórmula, né? Dividido por N menos P fatorial. O N é 7. 7 menos 4, que é N menos P, vai dar 3. Aí eu desenvolvo o fatorial 7 até chegar no 3. Por que até chegar no 3, professor? Porque eu vou cancelar aqui, ó. Cancelei esse com esse. Sobrou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dá 840. Então, serão 840 maneiras distintas, diferentes, né? Pra gente formar o quê? Essa questão das 4 funções, né? Ou seja, distribuir essas 7 pessoas nas 4 funções. Então, eu tenho 840 maneiras diferentes. Tranquilo? Fácil. E o método dos tracinhos é muito mais fácil. Por quê? Eu tenho 4 funções. Eu tenho aqui a função A, B, C e D, todas diferentes. São 4 tracinhos. Para a primeira função, todos os 7 estão habilitados, né? Então, a primeira função eu tenho 7 pessoas. A outra eu já vou ter 6, né? Porque aquela questão que sempre vai diminuir 1, porque não pode repetir os elementos. A próxima só tem 5 pessoas habilitadas. E a próxima, 4 pessoas. Multiplicando 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 840. Gabarito, letra B. Então, questões muito simples de concurso. Pelo método dos tracinhos, eu não gasto nem um minuto para resolver. Tá certo? E é isso. Vamos ver se tem mais.